Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Podem sentar. Que bom estar com vocês. Puxa, que alegria, que alegria. Faz um bom tempo que eu não os vejo, né? Que não venho aqui, então ver a igreja tão cheia assim, tão bonita na sexta-feira. Que bênção, hein, pastor? Parabéns. Que bom que você tem pego aí. Os irmãos têm vindo desde terça, é isso? Desde terça-feira, nesse tempo junto, orando, clamando a Deus por esse ano, e eu tenho certeza que vai ser um ano de bênção, viu, irmão? Apesar do que está acontecendo no país, apesar do que está acontecendo aí em todos os lugares, eu creio que o povo de Deus é um povo que é muito abençoado pelo Senhor. O Senhor preserva o povo dele, né? E hoje eu tive essa incumbência, né, pastor Diego, de compartilhar algo do meu coração, do coração de Deus ao seu coração. Eu quero tentar refletir com você um pouco mais. Eu sei que esses dias a gente tem refletido aqui sobre a vida, sobre 2016, e eu queria também poder refletir talvez com você numa perspectiva diferente. Eu não sei como é que foi os meus colegas aí na semana, mas eu tenho certeza que cada dia Deus falou e tem uma semente aí no seu coração, amém? Leva para o ano que vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Diante de tanta expectativa que a gente tem pelo que vai acontecer, né? A virada do ano mexe muito com a gente, né? A gente vive fazendo promessa para nós mesmos, a gente vive com expectativas renovadas. Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu queria então compartilhar com você. Eu estava pensando na palavra de Deus, numa perspectiva de alguém que teve a sua vida renovada, teve a sua vida mudada, depois que ele se achegou ao Senhor. Uma pessoa que desejou muito viver. Eu queria compartilhar no livro de 2 Reis com vocês, capítulo 20, sobre essa expressão: eu quero viver. Eu quero viver. Essa história é muito bonita. Fala sobre o rei Ezequias. E eu queria ler esse texto com você. Você pode ficar sentado mesmo. É um texto um pouco mais longuinho. Então nós vamos somente com reverência à palavra do Senhor aí no seu coração, amém? Presta bastante atenção. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Talvez seja um pouco diferente, mas creio que nós vamos captar o sentido do texto. A Bíblia diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi.
Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, daqui a 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E aí disse Ezequias, versículo 10: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Até aqui, amém? Nós já ouvimos esse texto algumas vezes. Essa história nos é bem familiar. Um homem que recebeu uma palavra difícil do profeta: arruma a tua casa, porque você vai morrer, deixa tudo pronto para a tua partida. E ele conversa com Deus, ora com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe como eu tenho te servido, como eu tenho sido. Enfim, ele começa a se derramar na presença de Deus, e a Bíblia cita que ele vira para a parede, né? Chora amargamente, olhando para a parede. O profeta Isaías está no meio do palácio, está saindo, e aí Deus muda e manda Isaías voltar para falar para ele que ele viu o choro dele, ele viu a oração, né? E vai acrescentar mais 15 anos de vida. Depois ainda dá mais uma prova da sua palavra, pedindo para que, respondendo ao pedido do rei Ezequias, com que a sombra do relógio pudesse voltar. É uma cena muito interessante, irmãos, carregada de lições para a minha vida e para a sua vida. E se nós conseguimos levar essas lições do rei Ezequias, do comportamento desse homem, olha, Deus vai fazer coisas lindas na minha vida e na sua vida. E eu quero aprender essas lições. Você também ou não? Então vamos pela ótica dele. O que é que você faria se você soubesse que você só tem mais um pouquinho de tempo de vida? O que é que você faria se você soubesse isso da parte de Deus? Esses dias atrás um irmão na nossa igreja falou: olha, eu já ouvi diversas vezes as pessoas falarem sobre fulano de tal está com câncer, fulano de tal está com câncer. E quando a gente ouve dos outros é diferente, né? A gente parece que está desse lado aqui, nada nos atinge. Mas quando o câncer está em nós, meu irmão, aí a vida parece que ela se abrevia demais, e parece que a qualquer hora nós vamos embora, ele falou. E ali compartilhando diante da igreja, ele disse: mas eu estou firme, estou com o Senhor, estou tendo prova de fé com Deus. Enfim, foi uma edificação para toda a igreja o testemunho dele lá, depois que descobriu de uma doença tão forte, tão séria nos nossos dias como o câncer. Aí eu me pergunto, se nós soubéssemos que nós vamos ter somente mais um pouco de tempo de vida, se nós soubéssemos, a gente não sabe, nós não sabemos o dia em que Deus vai nos recolher, nós só sabemos que nós vamos para o céu, amém? Você está preparado ou não, irmão? Mas como nós não sabemos, nós deveríamos viver de maneira que agrada, glorifica e honra a Deus, amém? Agora, quando eu olho para essa passagem, eu percebo algumas lições com Ezequias, e a primeira delas que eu quero compartilhar com você quando eu olho para as pessoas e às vezes olho para mim mesmo, às vezes parece que a gente está vivendo como se não quisesse viver. Essa é uma primeira lição. Às vezes eu percebo que algumas pessoas fazem exatamente isso. Vivem como se não quisesse viver. Como assim, pastor? Muita gente insatisfeita, muita gente descontente, muita gente que não está feliz com nada. Parece que nada agrada essa pessoa. Parece que
ele só reclama, ela só reclama de tudo que está acontecendo. 2015 foi terrível. 2016 estão falando que vai ser muito pior. E aí ele está desgostoso da casa dele, ele está desgostoso do casamento, ela está desgostosa do lar. E aí parece que quanto mais desgosto, mais desânimo. E eu percebo que alguns até mesmo, por exemplo, os hipocondríacos, gostam de ficar doente, né? Ficam doentes o tempo todo. E por conta disso, talvez é que vem a indisposição. E indisposição, meu irmão, é uma coisa que tem pego a gente demais. Desânimo, indisposição. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva, talvez de 2015, do tempo da indisposição, do tempo do desagrado, do desgosto, talvez a gente consiga pontuar algumas fases, né, de 2015 ou de meses passados, andando de maneira assim, incomodada, andando de maneira, olhando para o passado foi tão forte, foi tão impulsivo, se eu posso usar essa palavra, na nossa vida. Ficaram marcas, e a gente vai carregando essas marcas, essas lembranças, sem conseguir olhar para frente. E quando a gente olha para frente, a gente olha numa insegurança de que aquelas coisas que aconteceram lá atrás não venham a acontecer de novo. E aí, sem percebermos, a gente vai ficando amargo. Sem perceber, a gente vai ficando descontente. Nós não gostamos de assumir a tristeza, mas o fato é que a gente começa a viver triste. E isso para alguns é mais forte, talvez, do que para outros. Pessoas que não conseguem viver a vida. Para alguns, a alegria acabou. Mas a verdade é que, quando a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor, a Bíblia está fazendo um pedido para nós, está dando uma ordem para nós, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Quer dizer, quando a Bíblia ordena, é porque alegria não é uma condição do sentimento, mas é uma postura que nós temos que tomar. Você decide se você vai ser uma pessoa alegre ou se você vai ser uma pessoa triste. Você tem os dois motivos todos os dias. Você decide se você vai dar voz para aquilo que te enche o tanque, ou você vai dar voz para aquilo que te esvazia, para aquilo que deixa você para baixo. E essas são as lições que nós vamos tirando da vida, e a vida vai nos ensinando de que, embora algumas tristezas possam chegar, a alegria não foi embora totalmente, ela está ali ainda. E embora a alegria chegue, a tristeza também, não é que ela foi embora, é uma postura que tomamos durante todos os dias. Por isso que ter uma vida melhor, viver melhor, não depende de fatores externos, depende muito mais de convicção e postura dos nossos corações. Quem está entendendo? Diga bem. Depende de nós. Depende de como estamos olhando para o nosso casamento, de como estamos olhando para os nossos filhos, de como estamos olhando para a nossa vida financeira. Depende se estamos alimentando o contentamento e por isso estamos contentes, ou se estamos alimentando, né, o descontentamento e é por isso que estamos desanimados e às vezes abatidos. Irmão, 2016 é um ano novo para quem tem atitudes novas. Ano novo com vida velha não tem diferença nenhuma, só mudou o calendário. O povo de Deus é um povo que precisa agir como Ezequias. O povo de Deus precisa agir como esse homem. A vida não vai dar errado porque uma coisa deu errado aqui, então a vida toda vai dar errado, nada disso. Por isso que eu acho que viver é a capacidade de você ser feliz enquanto você está amadurecendo. Quando eu acredito que Deus tem uma maneira de administrar a vida que é muito interessante, pastor Diego. Deus acompanha a nossa maturidade. Por exemplo, quando éramos crianças,
a vida funcionava de uma maneira tão automática. Você lembra como era criança? Você acordava, tinha comida na mesa, sua roupa estava passada, você ia para a escola, tinha uma professora para dar aula para você, você sentava, a carteira estava lá arrumada, o pessoal já tinha limpado a sala, você volta para casa, tem um almoço te esperando, você vai dormir, tem uma cama limpa, era tudo automático, né? Os seus maiores problemas é quando você caía de patins, caía de skate, jogava bola, quebrava uma perna. Esses eram os problemas da gente. A gente foi crescendo, entrando na adolescência, e a gente começa a perceber que as pessoas não são bem aquilo que elas falam ou aquilo que elas aparentam ser, e aí é por isso que nasce a rebeldia no coração, e aí a gente quer conhecer o mundo, entra na juventude, muitas vezes com a cabeça virada, e a gente tem uma postura na juventude diferente, é claro, da adolescência e da infância, mas quando a gente casa, aí a coisa muda completamente. Por que mudou, se somos a mesma pessoa? Porque o ciclo da vida deu uma girada, e é assim que Deus faz. E aí a gente tem que aprender a conviver. E aí quando vem os filhos, a gente precisa aprender agora a conviver e cuidar dos filhos. São fases que a gente nunca viveu. Por exemplo, como é que se prepara alguém para a velhice? A gente prepara alguém para a velhice com as fases que antecedem a velhice. E é por isso que muita gente está, por exemplo, em crises financeiras, porque para enfrentar a velhice, precisa ter maturidade administrativa para não ter problema lá na frente, porque você não vai ter mais tempo. Então Deus manda as provas financeiras antes, para a gente aprender, crescer, tudo que a gente não conseguiu na juventude. Você está entendendo? Deus, à medida que vamos amadurecendo, Deus vai mudando o jeito de administrar a nossa vida. E é por isso que, enquanto Deus administra essas coisas, Deus também nos ensina a administrar as nossas emoções, que é baseado nelas que nós avançamos ou recuamos. E é por isso que eu falo, não viva como se você não quisesse viver. Reclame menos. Fale menos dos seus problemas. Fale menos dos problemas da sua família. Se queixe menos, ou pelo menos não se queixe. Porque parece que você não quer viver quando você faz isso. Parece que você não quer mais continuar. Quando a gente se queixa demais, quando a gente acha coisas ruins demais, irmãos, nós estamos agindo como se nós não quiséssemos viver. Estamos agindo como se a nossa vida não fosse importante. Não lutamos. Ezequias recebeu a palavra de que iria morrer e que devia colocar as coisas em ordem. Mas mesmo diante de uma doença mortal, Ezequias amava a vida e ele queria viver. E é por isso que ele orou ao Senhor. Agora, olhando para a minha vida e para a sua vida, faça com que, tal como Ezequias, as suas lágrimas, que eu tenho certeza que vai acontecer momentos difíceis no nosso 2016, que as suas lágrimas, que aquele momento de desconforto, aquele momento de desilusão que talvez você tenha, meu irmão, reverta isso para a vida e não para a morte. Não deixe de vir à igreja, não deixe de conversar com as pessoas, não deixe de acreditar nas pessoas, porque você teve problemas pontuais durante o seu ano, amém? Você tem o direito de talvez chorar como Ezequias chorou, mas você não tem direito de viver como se você não quisesse viver, porque a vida foi do Senhor, Ele te deu, o fôlego é dele. Então viva com alegria, viva determinado, viva firme, é uma postura. E aí, se o pastor Diego me permite aqui, eu vou tentar passar a cena de um comercial. Tem um áudio aqui, é um videozinho. Um comercial que eu acho que não passa mais na televisão, mas é uma propagandinha do Pão de Açúcar. Eles tiveram uma sacada sensacional e eu queria poder compartilhar. Vamos ver se o áudio dá certo ali. E a gente compartilha depois.
faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz. Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão tão alto onde já não se enxerga mais, mas só ela pode lhe tirar do chão. Pra ser feliz, o que é que você faz? A felicidade está por dentro, mas não vai sair no raio-x. Você provoca os próprios sentimentos. O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? Longe, perto, dentro, tanto faz. Quem quer felicidade corre atrás. E às vezes ela está debaixo do nariz. O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? Ser feliz é só começar. Pão de Açúcar. O que você faz pra ser feliz? O que você faz pra ser feliz? Que joia, até aqui. Quem lembra desse comercialzinho aí? Quem lembra? Você viu quando passou na televisão? Interessante porque a moral é essa. O que é que você faz para ser feliz? Quer dizer, qual é o comportamento que você tem, qual é a atitude que você tem? É interessante a gente refletir sobre isso, porque todo mundo, eu creio que o ímpio, o que é crédulo, né, o crente, desde aquele que está nas margens da sociedade, aqueles que estão no alto da sociedade, todos os corações, indistintamente, todos nós queremos viver bem, queremos ser felizes. E eu louvo ao Senhor porque nós encontramos a fonte dessa felicidade que é o Senhor, amém? Encontramos a fonte dessa alegria que é Deus. E é por isso que a nossa responsabilidade aumenta em desejar viver, em desejar ter a vida que Deus planejou para nós, em desejar honrar ao Senhor, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a Ele, Ele que é o Senhor das nossas vidas e nos dá de fato a vida para vivermos para a glória dEle, que é a coisa mais bacana, mais envolvente que podemos ter nessa vida, sim ou não? Aprendemos então que a gente não pode viver como se não quisesse. E para isso depende de posturas nossas, em detrimento de qualquer situação. Nós precisamos nos posicionar pela alegria, para andar na presença de Deus e se fortalecer no Senhor, amém? A outra coisa que eu quero que você leve para casa é sobre Ezequias, sobre o texto de Ezequias, é que você precisa viver como se precisasse de mais tempo. Viva como se você precisasse de mais tempo. Se você está com a sua Bíblia aberta, a Bíblia fala aí no versículo 3. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha só o que a palavra de Deus está nos falando. No versículo 3 ele chora. Ele chora porque ele quer mais tempo. Ele chora
porque ele não quer partir. Ele chora porque ele ama a vida. Ele chora porque ele quer viver. E ele está naquele momento no seu leito, vivendo como se precisasse de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. E a Bíblia fala que antes de deixar o pátio, Isaías, no versículo 5, ele volta, amando do Senhor, dizendo, no versículo 5, vamos lá, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Olha só, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ouvi e vi. Deus é um Deus que ouve e é um Deus que vê. Você se lembra quando ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta, o teu pai que te ouve, né, te vê em secreto, te recompensará, não é isso que a palavra de Deus diz? Um Deus que ouve e um Deus que vê. O Deus que vê é um Deus que está perto, é um Deus que está muito próximo, é um Deus que acompanha. Não é um Deus que está distante, só ouvindo, mas é um Deus que está ao lado, vendo, está enxergando. Isaías volta para Ezequias e diz que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha que coisa interessante. E estou acrescentando ele mais 15 anos de vida, eu estou dando. Ezequias queria mais tempo para viver. Meu irmão, isso agradou tanto a Deus, que Deus disse assim, 3 dias você vai estar de pé. Em 3 dias você vai estar de pé. Deus deu a vida. Deus deu o fôlego de vida para nós. Permitiu que a gente chegasse em 2016. Permitiu que a gente chegasse até aqui, o doador da vida. E quando Deus vê que eu e você amamos essa vida que Ele nos deu, meu irmão, nós estamos louvando, adorando, engrandecendo o nome dEle, somente pelo fato de se alegrar com a vida que Ele nos deu. Ezequias é esse homem, e é por isso que o Senhor disse, eu vou dar, em 3 dias você vai ficar de pé. Porque se tem alguém que quer viver, ama a vida, é o tal de Ezequias. Então eu vou dar mais 15 anos para você viver. Diferente talvez de outras pessoas que estão pedindo para ir embora. Que estão pedindo para ser levadas, que estão num nível talvez de chateação, de tristeza, de angústia, que querem ir. E quando nós, irmãos, começamos a pedir isso ao Senhor, Ele que deu a vida, é como se nós estivéssemos falando, não, pega a vida de volta, pega de volta. E é por isso que Deus se alegrou com esse homem ao vê-lo pedir, Senhor, olha, eu tenho te servido, lembra como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção, lembra disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, para que você quer 2016? Por que você merece continuar aqui em 2016? Ou por que você precisa de 2016? Você já parou para pensar nisso? Por que você quer viver em 2016? Talvez essa reflexão te ajude a voltar à essência da sua vida ao Senhor. Talvez essa reflexão te ajude. Você deve viver tão comprometido com a vida, tão comprometido com essa vida de Deus, que ir embora é um desperdício. Em setembro eu tive uma luta muito grande, pastor Diego, na saúde. Eu cheguei num nível de estresse assim muito alto, bem difícil, foi um tempo muito difícil, que eu estava correndo para ficar dentro do quarto, só dentro do quarto. Foi uns 2 meses, setembro, outubro, assim, bem difícil. Nunca pensei que eu gostaria mais de ficar dentro do quarto do que fora dele. Mas é por causa do ativismo. Eu baguncei tudo assim, o meu ritmo, né? Alimentação errada, aquela coisa que pastor faz, muitas vezes. E aí,
eu estava dizendo, Senhor, eu acho que acabou meu tempo, eu acho que está na hora de eu ir embora, eu acho que um monte de coisa. E eu comecei a indagar essas coisas diante do Senhor, e aí o Senhor me disse, parece que você está vivendo como se você não quer viver. E parece que você está dizendo o que eu tenho que fazer com a vida que eu te dei. E essas reflexões com o Senhor dentro do quarto foi muito bom. Depois eu passei uma semana de oração, sozinho, né? Peguei um retiro de oração particular, fui para o meio do mato e fiquei lá em oração, e aí o Senhor renovou as forças, renovou o vigor, renovou a disposição, e disse, filho, olha, antes de te chamar para ser pastor, eu te chamei para você andar comigo, para você me conhecer, para você me apreciar, para você desfrutar da minha presença. Você está perdendo o melhor da vida. Deus falou isso para um pastor, irmão. Você está perdendo o melhor da vida, que é a minha companhia. Você está fazendo a obra de Deus sem Deus, mais ou menos assim, né? Para Deus, sem a essência dele. A vida tem a ver com a minha plenitude em você. Você precisa restaurar isso. Meu irmão, foi tremendo, foi maravilhoso. E aí eu voltei revigorado, abençoado. O Senhor me fez refletir sobre Ezequias. Falou, por que você quer viver? E aí depois eu mudei meu discurso, falei, Senhor, eu preciso de 2016, eu preciso de 2016, eu preciso corresponder à sua benevolência na minha vida, eu quero corresponder essa bênção do Senhor, eu quero corresponder esse amor do Senhor sobre mim, que nós não merecemos, não é verdade, irmãos? Eu quero corresponder isso diante dEle. Eu quero viver, eu preciso de mais tempo para viver. Pense um pouco nisso essa noite, né? Por que você precisa de 2016? Talvez você consiga responder assim, olha, eu preciso de 2016 porque esse ano eu vou dar tudo de mim no meu casamento, e eu vou ter o melhor ano no meu casamento, da minha vida vai ser 2016, é por isso que eu preciso dele. Ou talvez você diga, olha, eu preciso de 2016 porque esse é o ano que meu filho vai voltar para casa, eu vou atrás dele. Eu preciso de 2016 porque esse é o ano que eu vou me envolver inteiramente na obra de Deus. Eu preciso dele, eu preciso de mais tempo. Talvez a sua oração, Ezequias disse aqui, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprova. Talvez a sua oração pudesse ser, Senhor, eu estou tão comprometido em ganhar minha família que eu preciso de mais tempo. Ou, Senhor, eu estou tão cheio de plano para as crianças da minha igreja, eu preciso de mais tempo. Senhor, eu preciso de mais tempo porque eu ainda não me doei para a tua obra como eu sei que eu posso me doar, então me dá mais tempo. Senhor, eu preciso de tempo porque 2015 passou, eu não ganhei uma alma para ti, Senhor. Me perdoa, então me dá mais tempo, sabe? Ou a gente precisa de mais tempo só para as nossas coisas, irmãos? Só para a nossa prosperidade financeira, só para o nosso crescimento profissional. Para que nós precisamos de 2016, meu irmão? Nós precisamos de 2016 para fazer com que a fama de Deus seja maior, com que a glória dele seja maior, com que as pessoas conheçam a Deus, esse Deus que nós servimos. É por isso que nós precisamos de mais tempo aqui. Você precisa de mais tempo para quê? Se Deus tem permitido que você chegasse até aqui, meu irmão, encha o teu caderno de planos e coloque do lado dos seus planos, coloque todos aqueles que você quer para honrar e glorificar a Deus. Senhor, eu vou te servir aqui. 2016 eu vou conversar com o meu pastor e vou dizer, pastor Diego, 2015 eu fui meia boca, mas 2016 você conta comigo porque eu quero mais tempo de servir melhor, eu sei que eu posso dar mais, eu sei que eu posso me doar mais, e eu vou fazer isso esse ano, está entendendo? Para a glória de Deus, para louvor dele. Queremos a vida, precisamos da vida. Agora eu creio que essa noite seja uma noite para a gente refletir assim, não dá mais tanta vazão ou não dá mais tanta atenção para aquilo que nos fere, desanima ou desmotiva, mas damos atenção por aquilo que nos impulsiona para frente, damos atenção em 2016 para aquilo que honra o nome do Senhor, amém?
e sermos uma bênção em nome de Jesus, sermos uma bênção. Fala para o seu irmão, 2016 você vai ser uma bênção. Eu preciso viver, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Dá mais tempo para mim, Senhor, dá mais tempo para mim. Nenhum de nós sabemos o dia da nossa partida, mas nós podemos orar como Ezequias essa noite. Senhor, dá mais tempo para mim, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo porque esse ano eu quero investir na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento, nos meus filhos, na minha igreja. Eu preciso de mais tempo, Senhor. E ajuda a não desperdiçar o meu 2016. Eu quero dedicá-lo para a Tua glória. Me dá mais tempo. Isaías, então volta lá, Isaías. Volta e fala para eles, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vi o seu choro, o seu lamento, e eu vou acrescentar mais anos de vida a Ezequias. Talvez daqui a pouquinho nós vamos orar e o Senhor possa dizer: olha, filhos, eu vi vocês na sexta-feira na igreja e vi o quanto vocês querem viver, e vi o quanto a família, a igreja, o ministério, Deus, sou importante para vocês. Pois esse ano vai ser diferente, eu vou prosperá-lo, vou te abençoar, mas mantenha o coração aquecido, fortalecido na minha presença, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Ezequias pediu um sinal. O camarada é ousado. Já que Isaías voltou, então eu quero um sinal. Me dá um sinal. E Ezequias, no versículo 8, havia perguntado: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que de hoje a 3 dias eu subirei ao templo do Senhor. E aí, Isaías responde no versículo 9: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Olha que coisa interessante. O sol batendo, a sombra aumentando, e de repente a sombra volta. Olha que coisa tremenda. Por causa que o homem pediu um sinal. Porque Ezequias pediu um sinal. Irmão, 10 minutos atrás esse homem ia morrer. E agora Deus está voltando a sombra por causa dele. Olha o valor da vida, olha o valor daquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso, que é a vida. Nós não temos um relógio de Acaz, mas Deus tem dado sinais a você. Perceba-os. Deus tem dado sinais sobre a vida que Ele tem para você, sobre a vida que Ele planejou para você. Deus tem dado sinais, você precisa perceber. O fato da gente ter chegado até aqui já é um sinal. Irmão, nós passamos por prova, tribulação, decepção, a gente passou por muita coisa. E muitos de vocês aqui passaram por coisas terríveis, sim ou não? Coisas difíceis mesmo. Algumas você até achou que não ia conseguir, mas eis um sinal de Deus para você. As próprias tribulações não conseguiram te vencer, você está aqui. Olha que bênção, isso já é um sinal. Você disse que não ia conseguir, você disse que não ia passar, e está aqui agora sentado hoje. Você disse que não ia conseguir superar, e superou. Isso já é um sinal de Deus sobre você. Deus dizendo: avança, vai para frente, deixa eu usar a sua vida. As pessoas à nossa volta também são um sinal de Deus. Algumas dessas pessoas, meu irmão, são indispensáveis. Elas são ferramentas de Deus para nos lembrar, para nos fazer lembrar quem nós somos, o que é que Deus fez nas nossas vidas. Você lembra de Davi quando pisou na bola, caiu com Betseba, ficou doido da cabeça?
E aí Natan chegou lá para conversar com ele no palácio, contou uma historinha, lembra? E aí Davi falou, eita, esse homem aí que roubou as ovelhas lá, esse homem tem que pagar. Esse homem, ele ficou todo lá. E aí Natanzão lá, o profeta Natan, apontou o dedo na cara de Davi e falou, tu és o homem da história. E o que é que Davi fez? Chorou, caiu no chão com os joelhos dobrados, Senhor, eu pequei contra ti somente, imediatamente, coração quebrantado, né? Você sabe que de vez em quando eu acho que Deus precisa mandar uns Natan para nós. Cada um de nós tinha que ter um Natan. Alguém que apontar o dedo na nossa cara e dizer assim, você está errado. E louva o Senhor que eu estou aqui falando que você está errado antes que você morra, antes que você se perca, antes que você se destrua, antes que você se acabe. Deus envia pessoas, meu irmão, são indispensáveis para nos fazer voltar para os trilhos, para nos fazer permanecer no Senhor, para não deixar a gente se esfriar, para não deixar a gente começar a aceitar argumentos de que é melhor sair da igreja, de que é melhor procurar outro lugar, de que é melhor uma outra pessoa, que é melhor, a gente começa a considerar a opção, né, de considerar de sair de casa, de desfazer o casamento. De vez em quando dá umas doideiras na nossa cabeça, que tem que vir uns Natan e colocar a gente nos eixos de novo. Sim ou não, irmãos? São sinais de Deus. Sinais de Deus para nós. Aceite essas pessoas em 2016. Deus vai mandar, viu? Deus vai mandar. Você não fica bravo não fica nervoso não. Fala, Senhor, amém. Obrigado por essa pessoa. Talvez, olha só, vai ser uma surpresa sensacional. Vai ser sua esposa, por exemplo. Aí é difícil, né? Puxa, pode ser outro. Vai ser o seu marido. Ou vai ser uma das pessoas que mais te ama, talvez o seu pastor, a sua pastora. Aceita, meu irmão, de coração. É o Natan que Deus mandou na sua vida para você não se perder. Amém? São os sinais de Deus. As pessoas são os sinais. Deus usa os filhos. Deus usa a esposa. Deus usa quem Ele quiser. São sinais para você. A igreja de Jesus é um sinal fabuloso. Essa igreja continua de pé. Já passou grandes dificuldades, né, pastor? Está de pé, isso é um sinal. Deus ama essa obra, Deus ama esse povo, Deus ama você, meu irmão, é um sinal. Olha para frente, pastor, vamos batalhar, vamos conquistar junto. 2016 não vai ser um ano singular não, vai ser um ano para nós, vai ser um ano da igreja. Vamos junto, está entendendo? A gente precisa amar a vida, amar viver, precisamos lutar por isso e falar isso com o Senhor. 2016 é um capítulo na sua vida, e Deus está dando muitos sinais, como deu para Ezequias, e os planos de Deus, meu irmão, não são frustrados não. Deus tem planos, Ele vai cumprir, Deus vai te usar neles. A minha pergunta é, para que você quer mais tempo? Que seja relevante a sua resposta, mas que você responda isso para o Senhor. O que é que você vai fazer com esse tempo que Deus está te dando? Mais esse tempo, o que é que você vai fazer com ele? Use esse tempo para perdoar, para amar, use esse tempo para servir, use esse tempo para ser uma bênção, use esse tempo para a glória de Deus, meu irmão. Invista no reino de Deus. E tal como Ezequias, depois de 3 dias, ele se recuperou, ele se levantou, e qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi ao templo, foi falar com Deus, foi se derramar na presença de Deus, foi ser grato. Eu espero que o Senhor ache corações de homens e mulheres aqui como Ezequias essa noite, de pessoas que queiram realmente viver. Senhor, me dá mais tempo, amplia meu tempo, que eu estou preparado para trabalhar, para me alegrar. Não vou mais reclamar da minha casa, da minha família, não, eu vou para frente, eu não vou ficar parado não. Esse ano vai ser um ano de bênção, talvez não porque você vai ter um emprego novo, ou talvez porque você vai ter uma casa nova, mas porque a sua cabeça mudou. Você entendeu que você vive para a glória dele, e quanto mais você se doa para ele, mais feliz você é.
Felicidade é uma questão de postura para Deus, diante de Deus. Amém? Para que você quer mais tempo? Para que você quer mais esse semestre, esse primeiro semestre 2016? Eu queria orar em cima dessa ministração com você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Se você entendeu essa palavra, eu peço que você feche os seus olhos. Peço que você abra o seu coração, porque Deus tem te dado sinais. Algumas pessoas, num tempo atrás, estavam muito doentes, e elas se levantaram. Outras estavam profundamente desanimadas, abatidas com coisas que aconteceram, entre pessoas e situações, mas você está de pé, meu irmão. Deus te sustentou para te dizer: filho, a vida vale a pena, viver vale a pena. Não viva como se você não quisesse viver. E eu quero pedir que você reflita, isso com os olhos fechados, reflita sobre isso e faça a sua oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero mais tempo, eu quero mais tempo, eu preciso de mais tempo. Comece a orar dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero. E fale com Ele por quê. Por que você quer mais tempo? Por que você precisa de mais tempo nesse ano? Fale com Ele: Senhor, é porque eu quero, eu estou desejoso de fazer mais. 2015 se passou, eu sei que eu poderia ter me doado mais, eu sei que eu poderia ter dado mais, eu preciso de mais tempo. Senhor, a minha oração talvez seja como a de Ezequias: eu tenho te servido, eu tenho me doado. Talvez a tua oração é: Senhor, eu estou no meio de um plano para minha família tão importante, estou no meio de um objetivo de trazer a minha esposa para a igreja, o meu marido para a tua casa, Senhor. Estou no meio de um desejo muito grande de propagar o teu reino em missões, em outras nações. Sonhos e desejos que ficaram adormecidos, mas eu quero mais tempo, porque eu quero reavivá-los em meu coração. Honor, a igreja, a comunidade livre aqui em Cristo precisa de mais tempo, Senhor, porque os planos de te honrar são grandes. Os desejos, ó Pai, que o teu povo tem, que o pastor e a pastora dessa igreja tem, oh meu Deus, são altos, são grandes. Por isso, Senhor, multiplica o vigor, a disposição, afasta a tristeza, afasta a decepção, afasta a desordem, afasta tudo aquilo que nos atrofia. Meu Deus, que o Senhor receba as lágrimas, que o Senhor receba o choro, mas que o Senhor os veja como alguém que está disposto a viver, como alguém que está disposto a lutar, como alguém que está disposto a ir em frente em nome de Jesus. Em detrimento de tudo que se passou, ó Pai, lança em nossos corações a força que vem do teu trono, para não recuarmos, mas avançarmos em nome de Jesus. Um Deus poderoso, um Deus tremendo é o Senhor. Enquanto o nosso país, ó Deus, desmorona, enquanto o nosso país é abalado, enquanto a economia coloca todo mundo assustado, Espírito de Deus, que a tua igreja esteja mais convicta de quem é o cuidador dela, de quem é que sustenta a igreja, de quem é que mantém, ó Deus, o teu reino de pé. Senhor, em nome de Jesus, traz segurança para o pai de família, traz segurança para a mãe, traz segurança não nas coisas dessa terra, mas segurança na vida que o Senhor nos deu. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel. Que a alegria preencha o nosso espírito e nos fortaleça para avançarmos em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós queremos mais. Eu quero mais tempo, eu preciso mais planos para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia.
Oh, aleluia. Meu irmão, Ezequias, quando orou, Deus se alegrou com a iniciativa daquele homem. 3 dias você vai estar de pé. 3 dias essa úlcera vai se curar. Você não vai morrer não, você vai estar de pé. Eu queria orar particularmente por algumas pessoas que têm percebido de tempos em tempos grandes dificuldades em suas vidas. De momentos em momentos aparece uma luta, ou aparece, uma situação que sempre você se sente travado e você não consegue avançar. É de mês em mês, trimestre em trimestre, eu não sei. De tempos em tempos acontece algo que você se sente travado, bloqueado. E se você tem a disposição de Ezequias dizendo: Senhor, me dá mais tempo, me cura, me liberta, me transforma. A palavra do Senhor a Ezequias: 3 dias você vai estar de pé. É a palavra do Senhor para você também hoje, meu irmão. Em pouquíssimo tempo você vai ver, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa guerra, você vai vencer por causa da disposição que você tem em seguir em frente. Para essas pessoas eu queria fazer uma oração particular. Você se incomoda de vir à frente para eu interceder por você? Se você puder, vem aqui, eu queria orar. Vou pedir ajuda do pastor Diego aqui para orar comigo, os irmãos. Isso, pode vir. Ah, você vai vencer, meu irmão, você vai vencer. Você pode vir atrás. Isso, pode ir juntando atrás. Oh, meu irmão, receba a vida de Deus. Eu sei que a luta tem sido dura, tem sido difícil. E quando aparece, você rapidamente diz: puxa, Senhor, de novo. Eu não sei se eu aguento mais uma, eu não sei se eu vou suportar mais uma. Mas o sinal de Deus que Ele está com você é que você chegou até aqui. Isso é um grande sinal. Deus tem um plano, um projeto na sua vida e vai acontecer, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, repreendendo o mal sobre a sua casa. E eu quero que no seu coração você tenha a disposição de Ezequias, dizendo: Senhor, eu tenho essa disposição. Eu quero mais tempo, porque eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu serei curado, serei liberto, e eu vou fazer a sua obra. E enquanto eu oro, eu quero que você faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Ezequias 3 dias depois foi para o templo, disse: eu vou para o templo orar, eu vou buscar a tua presença. Faça uma aliança com Deus aí: Senhor, me ajuda a ficar livre disso que está me atrapalhando, me ajuda a ficar liberto, me ajuda a ficar em pé, porque assim eu farei tal coisa ao Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou fazer aquilo, vou falar com aquela pessoa, eu não sei. Põe aí algo no seu coração e faça essa aliança com o Senhor. E ore, meu irmão. Se você quiser chorar como Ezequias, você chora na presença dele. O Deus que ouve e o Deus que vê está aqui essa noite, amém? Põe você a mão que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. Você que está aí atrás, estenda a sua mão para eles aqui. Pastor Diego, nós vamos orar. E é hora de clamar, é hora de orar, é hora de clamar ao Senhor, amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, aleluia. Nossos irmãos que estão aqui à frente agora, oh Senhor amado, nós como igreja, nós oramos e ministramos sobre eles agora a força necessária, que não vem deles, mas vem da tua presença, a força para vencer essa luta, esse obstáculo, que de tempos em tempos, mês a mês, semana a semana, aparece essa luta na vida deles, em nome de Jesus. Tudo que está fazendo os tropeçar, tudo que os está fazendo cair, ó Deus, tudo que está fazendo com que eles olhem para 2016 achando que vai ser igual, eu repreendo em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo mal, caia por terra toda ação de Satanás na vida do povo de Deus. Saia a tristeza, saia a dor, a angústia, a decepção, saia a enfermidade, em nome de Jesus sejam curados, em nome de Jesus sejam libertos, em nome de Jesus sejam livres, em nome do Senhor Jesus. Pai, ouve a oração que os teus filhos fazem aqui à frente agora.
ouve a oração que eles fazem, a aliança que eles fazem agora com o Senhor. Fale com Ele, meu irmão, fale com Deus, fale com Deus. Faça uma aliança com Ele, diga: Senhor, Ezequias depois de 3 dias voltou ao templo, eu faço uma aliança contigo, sê comigo, e farei algo ao Senhor assim, assim, assim. Faça essa aliança com Deus. Fale com Ele, diga que você ama a vida que Ele te deu, diga que você quer mais tempo, diga que você precisa. Vai ser diferente em nome de Jesus. Espírito Santo, eis aqui o teu povo nessa sexta-feira, Senhor. Oh Deus de Ezequias, Deus de Israel, o Deus que está aqui esta noite, nós, ó Deus, levantamos as mãos a Ti e abençoamos os nossos irmãos, nós os abençoamos, aleluia. Que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de celebração, que seja um tempo novo, porque a vida mudou, Deus tem tocado em nome de Jesus. E para a Tua glória, Deus, que haja testemunhos, 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 testemunhos sobre os sinais, testemunhos sobre as pessoas que o Senhor enviou, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio, em pouco tempo Deus me dará o sinal e eu vou honrá-lo, eu vou honrá-lo, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso, mas de vitória mesmo, de um povo alegre, de um povo que crê mesmo na palavra do Senhor. Aleluia. Oh meu irmão, Deus te abençoe muito, Deus te abençoe muito. Perceba esses sinais para a glória de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus te abençoe mesmo muito. Não deixe Deus sem testemunho. Não deixe Deus sem testemunho. Conta a bênção depois. Fala: pastor, eu preciso contar, eu tenho vergonha, então você conta para mim, eu não sei. Mas não deixa Deus sem testemunho. Compartilhe do testemunho das bênçãos de Deus, amém? Pode voltar para o seu lugar, Deus te abençoe.